volta agora no nosso culto infantil. Hoje é dia 3 de maio. Já fazem muitas semanas que nós não podemos nos encontrar na nossa igrejinha, não é verdade? Todos nós estamos com muitas saudades de vocês, estamos com saudade das crianças, saudade dos tios e das tias, mas nós estamos orando para que Deus possa ouvir a nossa oração e que isso tudo que estamos vivendo, toda essa quarentena, esse isolamento social, passe logo e nós possamos nos reencontrar lá na nossa igrejinha, não é verdade? Antes da gente começar o nosso culto, eu queria mandar um beijo bem gostoso para as crianças que fizeram aniversário, né? Um grande beijo para a Estherzinha, que fez 9 anos, e também um grande beijo para o Fernando Gabriel, que está fazendo 4 anos hoje. Olha só, que legal, estamos muito felizes porque Deus tem cuidado de vocês, e a nossa oração de todos os tios, de toda a equipe do Ministério Infantil, é que vocês continuem crescendo, né, com saúde, com alegria, também crescendo no conhecimento da Palavra de Deus e amando a Jesus sobre todas as coisas, tá bom? Um grande beijo da tia Lúcia e de toda a equipe do Ministério Infantil. Bom, para começar o nosso culto, nós vamos falar com Deus. Pedir que o Senhor continue guardando cada criança, né, guardando as suas famílias, livrando de todo tipo de enfermidade, livrando de todo tipo de acidente dentro de casa, não é verdade? E que o Senhor faça cessar esse vírus, esse coronavírus de vez, e que o nosso país, e que todos os países possam ficar livres dessa disseminação desse vírus. Vamos também orar pelos aniversariantes desse mês. Vamos orar também para que o Senhor continue cuidando de cada criança e suas famílias, para que nada falte, não é verdade? E que principalmente não falte a fé, né? Mais importante de tudo é que a nossa fé em Jesus continue firme e forte. Vamos falar com Deus? As mãozinhas vou juntar, meus olhinhos vou fechar e com Deus eu vou falar. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade que temos de cultuar ao Senhor. Obrigado porque podemos falar com o Senhor quando nós quisermos. Não somos impedidos de fazer isso aqui no nosso país. Por isso, ó Deus, eu venho te pedir perdão pelos nossos pecados, que o Senhor tire de nós tudo aquilo que entristece o Senhor, tire dos corações de cada criança, das suas mentes, tudo que deixa o Senhor triste. Que o nosso viver seja sempre para te alegrar em todo o tempo. Eu te peço agora, ó Deus, por esse tempo que estamos vivendo, ó Deus, com esse distanciamento, ficando longe das pessoas que nós amamos, ó Deus, que o Senhor intervenha com seu poder e que faça cessar, faça acabar esse vírus, ó Pai, aqui no Brasil e em todas as nações. Que o Senhor cure as pessoas que estão doentes, que o Senhor guarde as pessoas que estão em casa, guarde as crianças dos acidentes, guarde as famílias para que elas não sejam contaminadas, infectadas por esse vírus. Que o Senhor cubra cada um com o sangue de Jesus, que nos protege de todo mal. Eu te peço que o Senhor abençoe os aniversariantes desse mês, em especial a Esther, o Fernando Gabriel. Ó Deus, que eles sejam cheios da tua presença e que eles se alegrem no Senhor nesse ano, com mais esse ano de vida, Pai, que o Senhor tem dado. Que o Senhor abençoe o nosso cultinho, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração, e que possamos também, nesse momento, mais uma vez, aprender da Tua Palavra e crescer no conhecimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de começar a adorar ao Senhor, gostaria de dar alguns avisos para as nossas crianças. Primeiro, é que todas as atividades que vocês estão fazendo aí nas suas casas estão nos enviando. A tia está colocando lá no mural virtual do grupo do Ministério da Infância, lá no Facebook, onde vocês podem visualizar todos os trabalhinhos, ok? Parabéns para todas as crianças que estão aí se dedicando e participando
dos nossos cultos e também da escolinha bíblica. Um outro aviso que eu gostaria de dar é sobre a leitura desse livro aqui, ó, Louquinhos por Jesus. Nesse livro aqui, Louquinhos por Jesus, são 31 histórias de crianças que fizeram loucuras por Jesus. A tia tem compartilhado uma história por dia lá no grupo dos juniores do WhatsApp. Então, se você não faz parte desse grupo, mas gostaria de receber essas histórias de crianças do mundo inteiro, né, que fizeram loucuras de amor por Jesus, fale com a tia que nós vamos encaminhar para que você possa também acompanhar essas lindas histórias. O terceiro aviso é sobre o musical Porque Ele Vive. Então, só lembrando as crianças aí para que não esqueçam de ensaiar nas suas casas as musiquinhas que vocês receberam desse musical. Porque assim que acabar esse distanciamento social, assim que a gente retomar as nossas atividades na igreja, nós vamos adorar o Senhor com esse musical, porque Ele vive, ok? Então não deixe de ensaiar aí na sua casinha. Combinado? Amém. Vamos louvar o Senhor com uma canção que fala que eu prefiro ter Jesus do que as coisas desse mundo. Diz que Jesus ele é mais valioso, mais importante do que brinquedos, do que televisão, do que carros, do que aquele do futebol. Olha, Jesus ele é mais valioso do que tudo. Vamos louvar o Senhor com essa canção? Não, tira o pé do chão, galera! E vamos juntos declarar que a gente prefere Jesus! Prefiro ter Jesus que as coisas desse mundo. Prefiro ter Jesus que as coisas desse mundo. Prefiro ter Jesus que as coisas desse mundo. Pois sei que Ele vale muito mais. Mais que prata, mais que ouro.
Então, como vocês sabem, no nosso culto infantil, nós estamos aprendendo sobre as regras de Deus para o certo e para o errado. Bom, como vocês sabem, nós estamos aprendendo no nosso culto infantil sobre as regras de Deus para o certo e o errado, né? Vamos então recapitular o que nós já aprendemos até aqui. No primeiro culto, a pergunta foi: é certo ou errado? Vimos quando o povo estava em dúvida se adoravam a Deus, o Deus verdadeiro, ou a outros deuses, deuses falsos. E Josué, ele fez a grande pergunta para aquele povo. Pediu para que o povo decidisse a quem eles iam servir, porque ele e a sua família iam servir ao Senhor. No segundo culto, nós vimos quais as regras de Deus para o certo e o errado. Vimos que Deus estabeleceu algumas regras que estão lá nos 10 mandamentos e ele entregou nas mãos de Moisés. E nós seguimos e obedecemos essas regras até os dias de hoje. No culto 3, como posso saber o que é certo e o errado? Nós vimos através da história de Salomão que para saber o que é certo ou errado, é preciso pedir a Deus o quê? Sabedoria. Precisamos estar perto de Deus, andar perto dele para receber a sabedoria que vem dele. Domingo passado, no culto número 4, a pergunta foi: Deus fica triste quando eu faço algo errado? Nós vimos que Deus fica triste sim, e ele ficou muitíssimo triste na época de Noé, com a maldade do mundo. Ele resolveu acabar com o mundo naquele tempo, enviando um grande dilúvio. Vocês lembram da história? Hoje, nosso culto é um culto número 5. E a pergunta de hoje é: o que é certo fazer para ser salvo? O que é certo fazer para ser salvo, hein? Eu sei que algumas crianças já estão com a resposta na ponta da língua. Guarda aí a sua resposta, que nós vamos buscar na palavra de Deus a resposta certa, para que você também possa passar adiante essa resposta para as pessoas com quem você se relaciona. Será que você sabe contar certinho, direitinho, o que é certo fazer para ser salvo? Para responder essa pergunta, nós vamos utilizar o personagem Arthur. Ele está nos ajudando nas nossas ministrações. Vocês lembram do Arthur? Arthur, ele era um menino de 10 anos. Ele já aceitou Jesus como seu Salvador e ele quer sempre agradar a Deus com o que pensa e fala. Vocês se lembram do Juca, que vive criando problemas para o Arthur? Na história de hoje, veremos que ele se meteu numa enorme confusão. Vamos ouvir? Um dia, Juca e um grupo de amigos entraram numa loja grande, dessas que vende de tudo, e começaram a passear lá dentro. Então, Juca teve uma ideia de levar para casa alguns bombons e colocou rapidamente no bolso. Os amigos ficaram com medo, mas logo acharam divertido. Eles pensavam que Juca era muito corajoso e esperto. Ele, observando que seus amigos estavam gostando, resolveu encher mais seus bolsos com canetas e outras coisas. O que Juca não sabia é que uma câmera de televisão filmava tudo o que acontecia na loja e que um segurança já tinha visto o que ele estava fazendo. Na hora que ele estava saindo da loja, o segurança segurou no seu braço com força e disse: "Muito bem, mocinho, onde pensa que vai com tudo isso que está no seu bolso?" Quando os amigos ouviram, saíram correndo e deixaram Juca sozinho. Ele, que era tão valentão,
ficou com muito medo. Não sabia o que fazer. Suas pernas tremiam e só conseguia gaguejar. Por favor, seu guarda. Eu não. Quero dizer, Você não sai dessa loja sem pagar tudo o que pegou, disse o guarda. Mas, seu guarda, eu não tenho dinheiro, respondeu Juca. Aí o guarda disse: não quero saber de conversa, garoto. E agora? O que vocês acham que Juca vai fazer diante dessa situação? Ele estava com uma grande dificuldade. Mas sabe quem entrou na loja justamente naquela hora? Foi o Arthur. Quando ele viu Juca, percebeu que logo alguma coisa muito séria estava acontecendo, pois Juca estava quase chorando. Arthur chegou perto e perguntou se poderia ajudar. Juca não podia acreditar, justo o Arthur ali. Juca pensou que Arthur estava querendo rir dele, afinal de contas, ele era sempre tão malvado com Arthur. Mas logo percebeu que ele queria mesmo era ajudá-lo. Para eu sair daqui, eu tenho que pagar tudo que eu peguei e eu não tenho dinheiro, disse Juca. Olha, eu vim nessa loja porque depois de muitos meses eu consegui juntar dinheiro para comprar um jogo que eu estou querendo. Então, tenho dinheiro aqui no bolso. Será que dá para eu pagar a sua conta? Perguntou o Arthur. Juca não podia acreditar no que ouvia. Como o Arthur podia ser tão bom para ele, sendo ele tão mau? Arthur pagou a conta de Juca e eles saíram da loja. Juca não conseguia nem olhar para Arthur, de tanta vergonha. Por que você fez isso por mim? Você sabe que eu não mereço, eu nunca sou bom com você, pelo contrário, eu sempre procuro te machucar. Eu realmente não mereço, disse Juca. Então estamos empatados, porque eu também não mereço a salvação. Não mereço ir para o céu, mas mesmo assim Jesus pagou a conta do meu pecado. E agora eu posso ir, respondeu Arthur. Espera aí, não estou entendendo nada. Pare e explique-me direito, Juca pediu. Então Arthur começou a explicar. Sabe, Juca, Deus quer que todos nós um dia vamos morar com Ele no céu, um lugar maravilhoso que Ele preparou para nós. Mas o problema é que no céu não entra o pecado. E você sabe que todos nós temos pecado, não é verdade? Pecado é tudo o que fazemos e que desagrada a Deus. Então, Deus que nos ama tanto, mandou o seu único Filho, Jesus, para vir aqui na terra e morrer numa cruz para pagar a nossa entrada no céu. Nós não merecemos, mas Ele fez isso porque nos ama. Para receber esse presente, que é a salvação em Jesus, precisamos pedir que Ele seja o nosso Salvador. Precisamos aceitar o seu presente. Juca continuou perguntando: mas como assim aceitar o seu presente? Vou lhe explicar. Se eu tivesse dado dinheiro para pagar aquela conta na loja e você não tivesse aceitado, o que teria acontecido? Arthur perguntou. Então Juca respondeu: minha conta não estaria paga e eu estaria preso lá até agora. Arthur explicou exatamente. A sua dívida na loja não seria perdoada. É assim também com Jesus. Ele já pagou a nossa conta morrendo na cruz, mas é preciso que aceitemos esse presente. Precisamos pedir que Ele venha morar em nossa vida e ver e ser o nosso Salvador. Na mesma hora, Ele nos ouve e nos salva.
e podemos ter certeza de que um dia iremos morar com Ele no céu. Sabe, Arthur, eu sei que tenho muitos pecados e faço tudo errado, mas eu quero a salvação que Jesus dá. Quero agora mesmo recebê-lo como meu Salvador. Você me ajuda? Pediu Juca. Então, ali mesmo, Juca aceitou Jesus como seu Salvador, porque Arthur falou de Jesus para ele. E hoje, nós vamos ouvir uma história sobre duas pessoas que também falaram de Jesus. Essa história está escrita na Bíblia, lá no livro de Atos. Você pode acompanhar aí, abrir em Atos, capítulo 4, versículo 12, e Atos 16, vamos ver do versículo 20 ao 34. Abriram sua Bíblia? Essa passagem conta um episódio em que Paulo e Silas, eles eram missionários e eles viajavam muito falando de Jesus para as pessoas. Algumas acreditavam e gostavam do que eles diziam. Outras pessoas não. Às vezes eram até presos e maltratados por falar de Jesus. Uma vez, quando eles estavam na cidade de Filipos, as pessoas não acreditavam no que Paulo e Silas falavam. E aí chamaram os guardas, que rasgaram as suas roupas e bateram muito neles. Depois levaram para a prisão, amarraram seus pés em madeiras pesadas para que não fugisse. E ainda falaram para o carcereiro, que é o homem que cuidava dos presos, para vigiá-los muito bem e não deixasse eles fugir. Vocês já imaginaram como Paulo e Silas estavam se sentindo? Deveriam estar com muita dor, muito tristes e bravos com aquelas pessoas, não é verdade? O que você faria se estivesse no lugar deles? Talvez, se eu estivesse, estaria chorando e reclamando da dor. Mas Paulo e Silas, eles não fizeram isso. Eles oraram e cantaram louvores a Deus. E todos os outros escutavam. Que coisa maravilhosa! Apesar da dor, apesar do frio, do escuro, em vez de reclamar e chorar, eles estavam falando de Jesus por meio da música e da oração. Aí, quando era mais ou menos meia-noite, aconteceu algo maravilhoso, um milagre. De repente, o chão tremeu, todas as portas se abriram e até as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. O carcereiro que estava dormindo acordou muito assustado e quando viu que as portas estavam todas abertas, ele pensou que os presos haviam fugido. E aí ele puxou uma espada e já ia se matar, de tanto desespero que ele estava. Se sentiu super culpado, né? Por aquilo estar acontecendo e ele não ter controle daquela situação. Aí Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Então o carcereiro pegou uma luz para enxergar melhor, entrou depressa onde Paulo e Silas estavam e se ajoelhou aos pés deles. Depois levou os dois para fora e fez uma pergunta muito importante: o que eu devo fazer para me salvar? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua família. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro cuidou deles, lavou os ferimentos das chicotadas e lhes deu comida. Paulo e Silas falaram de Jesus para aquele homem e para todos da sua família. E sabe o que aconteceu? Eles receberam Jesus como Salvador. E aí foram até batizados. O carcereiro e a sua família estavam muito contentes, porque agora criam em Jesus
e tinham a salvação. Que maravilha! E você, criança, fala do amor de Deus aos seus amigos? Lembre-se de que Jesus deixou essa ordem para que as pessoas que conhecem Ele, façam isso. Fale do amor dele para os seus amigos. Paulo e Silas foram soltos e continuaram a falar de Jesus por onde eles iam. Que bom que Paulo e Silas não ficaram chorando e resmungando lá na prisão, mas eles falaram sobre Jesus, não é verdade? E que bom que aquele carcereiro e sua família entenderam direitinho o que precisavam fazer para ser salvo dos seus pecados e um dia ir para o céu. E você? Já entendeu o que precisa fazer para ser salvo? Então, crianças, a mensagem é muito clara. Para não morrer, para não perecer e ter a vida eterna, é preciso o quê? Crer em Jesus. Não há outra forma de ter a salvação. Não há outra forma de termos a vida eterna e ir para o céu. Jesus é o caminho. Muitas pessoas acham que para ser salva ou para ser salva, basta ser um menino ou uma menina estudiosa, basta ser um menino ou uma menina que ajuda em casa, basta ser um menino ou uma menina que seja um bom amigo, seja companheiro. Para ter a salvação basta ser uma criança carinhosa. Ou então, para ter a salvação basta ir à igreja, orar, ler a Bíblia. Tudo isso é muito importante. Mas para ter a salvação é preciso cada um convidar Jesus para ser o seu Salvador. É preciso crer em Jesus como o seu Salvador. E essa é uma decisão pessoal, individual. Se o papai e a mamãe já fizeram a decisão deles, você precisa também fazer a sua. Você precisa crer. Você precisa convidar Jesus. Amém? Vamos orar? Bom, como vocês sabem, nós estamos aprendendo no nosso culto infantil sobre as regras de Deus para o certo e o errado, né? Vamos então recapitular o que nós já aprendemos até aqui. No primeiro culto, a pergunta foi: é certo ou errado? Vimos quando o povo estava em dúvida se adoravam a Deus, o Deus verdadeiro, ou a outros deuses, deuses falsos. E Josué, ele fez a grande pergunta para aquele povo. Pediu para que o povo decidisse a quem eles iam servir, porque ele e a sua família iam servir ao Senhor. No segundo culto, nós vimos quais as regras de Deus para o certo e o errado. Vimos que Deus estabeleceu algumas regras que estão lá nos 10 mandamentos e ele entregou nas mãos de Moisés. E nós seguimos e obedecemos essas regras até os dias de hoje. No culto 3, como posso saber o que é certo e o errado? Nós vimos através da história de Salomão que para saber o que é certo ou errado, é preciso pedir a Deus o quê? Sabedoria. Precisamos estar perto de Deus, andar perto dele para receber a sabedoria que vem dele. Domingo passado, no culto número 4, a pergunta foi: Deus fica triste quando eu faço algo errado? Nós vimos que Deus fica triste sim, e ele ficou muitíssimo triste na época de Noé, com a maldade do mundo. Ele resolveu acabar com. Vamos falar com Deus, pedir que o Senhor te ajude, te encoraje a falar da salvação para os seus amigos. Se você ainda não fez a decisão, que você possa fazer agora. Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra.
Obrigado porque Jesus, ele foi morrer naquela cruz para que hoje nós pudéssemos fazer as pazes com o Senhor, com Deus. Jesus ficou no castigo no lugar de todos nós, todo o castigo que nós merecíamos, ele ficou. Obrigado pelo teu grande amor por nós. Ó Deus, que o Senhor visite cada criança nessa hora, aquelas que ainda não tomaram a decisão de convidar Jesus para fazer parte das suas vidas. Que elas possam fazer isso nessa hora, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo que Jesus possa entrar e morar em seus corações. E aquelas outras crianças que já tomaram essa decisão, que o Senhor possa encorajá-las a falar do Senhor com coragem, com atitude, com firmeza, para os seus amigos que ainda não te conhecem. Que o Senhor ajude a ter criatividade na forma de falar, através de uma cartinha, através de um telefonema, através de uma mensagem. Ó Deus, que o Senhor use essas crianças como instrumentos do Senhor para levar, ó Deus, o plano de salvação aos seus amigos. Fique conosco, Senhor, e nos ajude nessa tarefa. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, na história de hoje, na ministração de hoje, nós vimos que o que é certo fazer para ser salvo? Tem gente que acha que para ser salvo tem que ser um bom menino, uma boa menina, ter boas atitudes. Tudo isso é muito importante, tudo isso agrada a Deus realmente. Mas só isso não basta. Para ser salvo, você precisa convidar Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Se você ainda não fez isso, você precisa hoje mesmo fazer essa oração, convidando Jesus para vir morar no seu coração. Dizer para Ele que você crê que Ele morreu na cruz para te salvar, você crê que depois de 3 dias Ele ressuscitou e vivo está. Glória a Deus! Isso que você precisa fazer. E se você já fez essa oração, você já tomou a atitude de convidar Jesus para fazer parte da sua vida, você precisa fazer o quê? Você precisa falar para os outros essa verdade, assim como o Arthur fez ali na história com o Juca. O Juca só queria o mal de Arthur, toda hora implicante, toda hora perturbando, mas o Arthur, com uma atitude, ele conseguiu falar de Jesus, né, através ali de uma simples atitude de fazer o bem enquanto o amigo queria fazer o mal para ele. E aí ele viu uma brechinha, ele foi lá e falou o plano de salvação de Deus para o Juca. E o Juca aceitou Jesus, olha que maravilha. Essa é a chance que você precisa também, de falar de Jesus para os seus amigos, com coragem, com firmeza, sem medo, mas com tranquilidade. E com certeza os seus amigos também serão salvos. Essa é a nossa grande missão. E aí, estão preparados para essa missão? Espero que sim. Para a atividade de hoje, nós vamos confeccionar um livro sem palavras, que ele nos ajudará a falar do plano de salvação para os nossos amigos. Na primeira página, você vai pintar de amarelo. O amarelo representa a página dourada, que nos lembra do céu. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que o céu tem ruas de ouro. Que maravilha! Deus, ele ama tanto cada um de nós, que ele quer viver conosco no céu. Mas nós não podemos ir para o céu por um único motivo. Aí na próxima página você vai pintar de preto. O preto representa o pecado. O pecado nos separa de Deus. Por isso nós precisamos da salvação. Conforme está lá em Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e longe estão da glória de Deus. E aí como é que faz? Queremos ir para o céu, que é a página dourada, mas não podemos por causa do pecado, que é a página preta. Aí na próxima página, que é a página vermelha, ela representa o
o sangue de Jesus, a obra de Cristo, ele suportou o castigo de cada um, que cada um merecia pelo pecado, conforme está lá em 1 Coríntios 15, versículo 3. A página seguinte é a página branca, que ela nos lembra da ressurreição. Nos lembra que precisamos crer no Senhor Jesus ressurreto e recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. E aí, a partir desse momento em diante, nós passamos a fazer parte da família de Deus. E aí, toda vez que pecarmos, podemos ser limpos, assim como essa folhinha branca, limpos e livres do pecado, porque somos filhos de Deus. Na última página, que é a página verde, ela nos lembra da grama, nos lembra do crescimento espiritual que necessitamos. Deus quer que todos nós cresçamos no Senhor Jesus, cresçamos na palavra de Deus, conforme está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Então você precisa crescer espiritualmente. Como? Buscando ao Senhor, na sua palavra, orando, participando da igreja. Dessa forma você vai crescer como filho de Deus. Amém? Além dessa atividade, você pode utilizar esse livro sem palavras, como você também pode utilizar a história da lagarta e o plano da salvação. Nessa lagarta que nós vamos aprender a fazer, você vai pintar cada parte da lagarta de uma cor do plano da salvação. Vamos lá aprender como fazer?
palavras com um plano de salvação para contar para os amigos? Olha só como ficou o meu. Na capa, escrevi aqui plano de salvação. E aí, ao abrir, na primeira página é a página amarela, que representa o ouro, as ruas de ouro do céu, o lugar que Deus preparou para a gente viver com Ele. Mas existe uma coisa que nos impede de viver no céu. O que é? É o pecado. Essa página preta representa o pecado. O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. A mentira, a desobediência, o engano, a pirraça. Tudo isso nos afasta de Deus. Mas para que a gente pudesse fazer as pazes com Deus, Deus teve um plano. Qual foi o plano? Que está lá em João 3,16. Ele enviou o seu Filho Jesus, que representa essa página vermelha. Jesus, ele veio a esse mundo e ele teve que morrer na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. E através do sangue de Jesus, nós podemos ser limpos do pecado, nós podemos ser livres do pecado. E desde então nós passamos a fazer parte da família de Deus. Olha que maravilha! Mas Jesus, ele não ficou morto para sempre. Jesus, o quê? Ressuscitou. Essa página em branco aqui quer dizer que Jesus, ele é vitorioso sobre o pecado. E o nosso coração, que antes estava preso pelo pecado, a partir de agora, com Jesus, toda vez que eu orar, toda vez que eu pedir perdão a Deus pelos meus pecados, o Senhor me limpa. Olha só, como essa página em branco. Porque agora eu sou filha de Deus. Olha que maravilha. Mas agora eu preciso o quê? Crescer. Como é que eu faço para crescer? Essa página verde, assim como as graminhas, elas crescem lá na terra, nós também precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Orando, lendo a Bíblia, participando da escolinha bíblica, dos cultos da igreja. Tudo isso vai me ajudar a crescer como filha de Deus. Olha que maravilha! Se você quiser, você pode colocar no seu livrinho as referências da Bíblia, os versículos, para você não se esquecer na hora de falar com os seus amigos. Combinado? Além do livrinho, como a tia falou, nós confeccionamos uma lagarta. E agora eu vou explicar como você pode contar essa história de uma forma diferente e criativa para os seus amiguinhos. Vamos ver? Então, vamos aprender a história da lagarta? Aqui está a lagarta que nós fizemos. Ela tem umas asinhas. Mas para contar a história, você precisa dobrar as asinhas assim para trás. A gente vai começar falando somente da lagarta. Vamos ouvir? Bom, a lagarta, dessas que vivem no jardim, vivem nas plantas, ela não é tão bonitinha quanto essa que nós fizemos. A lagarta, ela tem um aspecto meio feio, meio nojento, né? Ela fica se arrastando no chão. E a lagarta, ela já é dela, do nascimento dela, o desejo de ficar destruindo as plantações, destruir as plantas. Por onde ela passa, ela sai comendo tudo, destruindo tudo. Dá uma grande preocupação para as pessoas que têm plantações. E nós também, quando nós nascemos, somos como as lagartas, né? Nós nascemos com desejo de fazer o mal, com desejo de enganar, com desejo de desobedecer. Nós já nascemos com isso dentro de nós. Por quê? Nós nascemos com o pecado. O que é o pecado? É isso, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas a lagarta tem um momento que ela... O que acontece com ela? Ela entra num casulo, ela fica toda fechadinha. E quando passa esse tempo que ela fica no casulo, acontece com ela uma metamorfose. O que é metamorfose? É uma transformação. Quando o casulo cai, ela se transforma o quê? Numa linda borboleta, livre, linda para voar, livre e solta, não é verdade? E nós também, quando passamos pela transformação, pela metamorfose,
quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o pecado cai, né? E nós nos transformamos em lindas filhos e filhas de Deus, livres do pecado, porque o Senhor nos libertou. Olha que maravilha! É assim que a palavra diz, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí, você quer ser uma nova criatura em Jesus? Então o que você precisa fazer? Reconhecer que só Jesus salva, crer e convidá-lo para fazer parte da sua vida. Vamos lá? E vocês, crianças, vão contar para os amigos essa história do plano de salvação de Deus? Ainda com essa largatinha, você pode utilizar essas cores para falar o passo a passo do plano de salvação. Então aí é uma dica de uma atividade que você pode estar fazendo aí na sua casa, e assim que você voltar a se encontrar com os amigos da escola, os amigos do seu prédio, você pode contar essa linda história, porque Deus conta com você. Combinado? Que bom! Nós nos encontramos agora no próximo domingo, no próximo culto. Que vocês tenham uma semana muito abençoada, muito feliz, muito alegre. Se cuidem, lavem as mãos, né? Se for pra rua, usa máscara. E cuidado em casa, hein? Nada de aprontar e de se machucar. Ok? Um grande beijo e que Deus te abençoe.